mfana hake uthule mfana ukhulunywa ngetheku 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 ulalele sikhuluma ngetheku ulalele sikhuluma ngetheku ulalele. Salve, salve meus amigos, salve, salve minhas amigas, aqui quem fala é o Panda Reis. No tópico é liberdade, encerramento, né, de 2022, um ano realmente marcante, não só para o Brasil, mas também para o mundo. Mas a priori eu queria falar de 2022 em questão nacional, o ano que ficou claro, muito claro, as condições mentais de parcela da população. A priori parecia uma questão política, mas depois das eleições ficou muito claro que não era só isso. Os velhos problemas sociais brasileiros, né? Racismo, sexismo, machismo, feminicídio, homofobia, intolerância religiosa, a religiosidade neopentecostal extrema, milícias, ódio ao pobre, a estúpida noção de nacionalidade, de patriotismo, tão distorcida quanto a percepção de família, de drogas, de sociedade. Os temas que durante algum tempo me parecia a passos largos para uma coexistência mais humana, mais heterogênea, claro, de uma humanidade brasileira mais evoluída, em 2022 me fez perceber que estamos muito longe disso, como nação, como povo, ou como tribo, como aglomerado de pessoas, qualquer nome que se dê, numa sociedade em que, como o nome já diz, né, em todos em pró, há um bem comum. Ficamos muito longe disso, estamos muito longe disso, e em 2022 ficamos muito mais longe disso. Em 2022, o ano em que a paz se mostrou muito mais frágil do que se imaginava, né? A Guerra Fria nunca esfriou, as questões geopolíticas entre a Europa e a América do Norte, principalmente Estados Unidos, realmente nunca foram muito fortes, muito coesas, mesmo com a OTAN. E com a nova Guerra Fria ocasionada pela Rússia, ficou claro que essa Guerra Fria, na verdade, ela nunca acabou, e na verdade ela só deu uma esfriadinha, mas ela volta a se aquecer. Isso se mostrou em 2022, claro. Ideologias, nacionalismos difusos ao redor do mundo, né? Como Coreia versus Coreia, né? Que são o mesmo povo, apenas brigando por questões ideológicas de território, enfim, uma questão mais complexa, mas são coreanos, são o mesmo povo. Rússia e Ucrânia, que também são povos muito próximos, e alguns dizem até que são o mesmo povo, mas isso também é uma questão muito mais etimológica, muito mais que tem que ser, que atinge outras linhas de pensamento, estudos. Aí a gente pode entrar na ciência, na questão da ciência, de estudos científicos do genoma, da genealogia entre os russos e ucranianos, mas não é esse o caso. A questão essa guerra da Rússia e da Ucrânia se mostrou mais longa do que alguns especialistas acreditavam, e muito mais perigosa para o mundo do que alguns acreditavam. Isso sem falar da eterno embate capitalista entre a China e os Estados Unidos. Mesmo a China não gostando muito dessa alcunha de capitalismo, é o que é hoje. Precisamos aprender com esse último ano, não só com ele, é claro, né? Mas olhar com uma sinceridade ímpar e um olhar crítico sem precedentes. Isso deve ser feito para todos, até mesmo aqueles que se sentem do lado certo da história, para só assim percebermos que não somos tão diferente deles.
em contexto bem amplo e ao mesmo tempo estreito. Só com análise e uma autoanálise crítica teremos alguma chance como seres que seguem andando para o progresso. E não falo daquele positivismo que está expresso na bandeira, mas do seu real significado desprovido da apropriação dessa palavra, né? E terminando aqui, tipo, esse texto de final de ano, né, de uma forma mais menos intimista, mais de uma cosmovisão maior, de algo maior assim do que nosso pequeno paizinho e até nosso pequeno planeta. Eu me confesso que sou otimista. Em um conceito universal, se você parar para pensar, não tem como não ser otimista. Perceba que temos cerca de 10 mil galáxias conhecidas, algumas já existem desde quando o universo, que tem cerca de 14 bilhões de anos, tinha apenas 800 milhões de anos. Havia então cerca de 2 bilhões de galáxias no nosso universo observável. Quer dizer, existem 2 bilhões de galáxias no nosso universo observável, isso até hoje. O nosso conhecimento que nós temos hoje, sem falar de James Webb. A Terra tem 4,54 bilhões de anos. Se liga, cara, como o bagulho, como nós nada somos e por nada sermos, estamos caminhando por um lado correto, eu acredito, da evolução, mesmo a passos lentos. A Terra, como disse, a Terra tem cerca de 4,54 bilhões de anos. Os primeiros vestígios de vida, que são os cianobactérias, tem 3,48 bilhões de anos. Os primeiros peixes têm 530 milhões de anos. Os primeiros mamíferos surgiram há 125 milhões de anos. Os primeiros primatas há 56 milhões de anos. Os primeiros hominídeos há 10 milhões de anos. E o Homo sapiens há cerca de 300 mil anos. A agricultura só surgiu há 12 mil anos. E a aeroespacial tem apenas 65 anos. A Voyager 1 deixou o sistema solar só em 2012. Ou seja, se nós analisarmos o macro num contexto maior, chegaremos à conclusão, por mais que você não aceite, a questão nos mostra que ainda nada somos e que achamos que muito somos. Quando aceitarmos nossa pequenez, do tamanho do núcleo de um átomo, essa é minha percepção da gente para com o universo, até sendo muito prepotente, aí sim a gente pode caminhar mais rápido para uma pura e real evolução que nos espera. Então, assuntos tão pequenamente humanos, como os citados no começo, serão irrelevantes por puramente seres inexistentes, entendeu? Então, quando a gente perceber o que somos, a espécie que somos, o nosso papel no universo, nosso pequeno papel na engrenagem universal, a gente vai poder ter a humildade de entender que, como um organismo vivo que necessita de uma coesão, de uma homogeneidade, de uma humanidade, porque somos humanos, aí sim a gente vai poder caminhar para uma evolução e poder ter tipo um planeta melhor, nações mais altruístas e um mundo mais humano, mais igual, certo? Eu sou otimista sim, apesar de tudo que passamos até aqui, mas eu acredito que o caminho é árduo, mas eu acho que estamos caminhando na direção correta, que é a humanidade, ser mais humano. Cara, agradeço a todos e a todas que acompanharam esse libertário utópico durante esse ano de 2022. Peço desculpa pela minha limitação em de repente não fazer vídeos
mais interessantes, assim, de uma forma, de uma oratória ou de uma didática mais interessante, mas como eu disse, desde o início, meu forte não é o áudio visual, assim, e eu sou um historiador, um pesquisador e um escritor, eu escrevo, então natural que eu não me desempenhe muito bem na frente das câmeras, mas agradeço a paciência de todos, de todas, agradeço a paciência da galera da editora Merda na Mão, em especial o Diego, que foi o Diego e o Fábio, né, Barbosa, que foram os primeiros a ter um contato assim mais forte. Espero que em 2023 possamos estar juntos, espero que os assuntos possam cada vez serem mais leves, e que a gente caminhe para uma humanidade. Bom final de ano para todos, bom começo de ano para todos. Resistam, persistam, resistam e existam. A gente se vê no ano que vem. Até mais.